Olá, meus amigos. Olha só, agora a gente vai tratar de um tema aqui, que é um tema um pouco espinhoso, mas é um tema que eu acho que a gente tem que enfrentar, que é o direito constitucional no tempo. Aliás, eu já adianto para vocês, por mais espinhoso que seja o tema, mais complicadinho, eu vou enfrentar aqui. O meu compromisso com vocês é que no final do curso vocês saiam prontos para fazer concurso para juiz da galáxia, se for preciso. Mas eu quero que vocês saiam preparados, então a gente tem que enfrentar os temas fáceis, mas tem que enfrentar os temas difíceis também. Esse é um tema um pouco espinhoso, mas vocês vão ver que não tem nada demais aqui, a gente consegue passar por ele com tranquilidade. Então vamos lá, chamado direito constitucional no tempo. O que eu quero dizer com isso? O que a gente vai estudar agora? Basicamente é o seguinte: quando uma nova Constituição entra em vigor, o que acontece? O que isso vai acarretar de mudança, tanto no ordenamento jurídico vigente quanto no ordenamento jurídico anterior? Como é que fica a Constituição antiga, né? Como é que fica a legislação antiga? A gente precisa estudar esse ponto. Olha só, quando a gente fala em direito constitucional no tempo, a primeira questão importante que a gente tem que lembrar diz respeito à recepção. Meus amigos, todas as normas do ordenamento jurídico anterior que sejam materialmente compatíveis com a Constituição nova serão consideradas recepcionadas pelo novo ordenamento jurídico. Então vou repetir: toda norma do ordenamento jurídico anterior materialmente compatível com a nova Constituição é considerada recepcionada pela nova Constituição. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho uma lei, tá? Uma lei X qualquer, e vem a Constituição Federal de 88, tá? Meus amigos, essa lei nova será recepcionada pela Constituição de 88 se com ela for materialmente compatível, ou seja, se o conteúdo dessa norma for compatível com o da Constituição nova. É muito importante a gente entender isso, porque por mais que o poder constituinte originário, como a gente viu, crie um ordenamento jurídico novo, inaugure um ordenamento jurídico novo, seria impossível para o poder constituinte originário criar todas as normas possíveis e necessárias para que o Estado funcionasse. Seria impossível, né? Então é indispensável que a nova Constituição recepcione a legislação anterior. A nossa Constituição vai recepcionar a legislação antiga desde que essa legislação seja materialmente compatível com a Constituição nova. Então vamos entender isso bem. Essa Constituição, essa lei aqui, ó, ela foi criada sob a égide da Constituição de 67 e 69. Foi criada aqui, ó, com base nessa Constituição. Com base nessa Constituição, ela é formalmente compatível e materialmente compatível. Ou seja, ela é formalmente compatível porque ela respeitou o processo legislativo previsto nessa Constituição aqui. E ela é materialmente compatível porque o conteúdo dela é compatível com o da Constituição anterior. Então, com a Constituição anterior, ela é formalmente compatível e materialmente. Beleza. Veio a Constituição nova. Essa Constituição nova vai recepcionar essa lei antiga? Vai, se ela for com ela materialmente compatível. Não precisa ser formalmente compatível, não precisa. Tem que ser materialmente compatível. Como assim? Imagina que essa Constituição exige que para essa matéria aqui haja uma lei ordinária. Então, beleza, foi feita uma lei ordinária aqui sobre aquele tema. Lei ordinária totalmente compatível com a Constituição antiga. Vem a Constituição nova, tá? E diz que essa matéria tem que ser tratada por lei complementar. Essa matéria aqui, ó, tem que ser tratada por lei complementar. E aí, gente, se o conteúdo dela for compatível com o da nova Constituição, ela vai ser recepcionada sim, mas com status de lei complementar. Embora ela não seja formalmente compatível com a nova Constituição, isso não importa.
O que importa é que ela seja materialmente compatível com a nova Constituição. Se ela for, ela vai ser recepcionada, com o status que essa nova Constituição deu para essa lei. Tá? Aqui ela tinha status de lei ordinária, aqui ela passará a ter um status de lei complementar, se a Constituição nova disser que aquela matéria tem que ser objeto de lei complementar. Certo? Então esse é o fenômeno da recepção, que é o fenômeno que ocorre quando uma Constituição nova acolhe no seu ordenamento jurídico uma lei antiga. Tá? E acolhe porque essa lei antiga é com ela materialmente compatível. Não importa se não é formalmente compatível, mas ela é materialmente compatível com a Constituição nova, então por isso ela vai ser recepcionada. Tranquilo? Bem, o fenômeno contrário que a gente tem é o da não recepção. Não recepção. Tá? Ou, gente, a gente também pode falar aqui de revogação. Firulas jurídicas, né? Nada mais do que firulas jurídicas. A gente fala não recepção porque ela não foi recepcionada pela Constituição nova, mas na verdade ela também foi revogada pela legislação nova. Então, no final a gente tem a mesma coisa. Falar em não recepção ou revogação é a mesma coisa em termos de efeitos práticos, então não tem diferença. Mas vamos dizer assim, que ao invés de revogação, a gente usa não recepção para dizer, né, sobre aquelas hipóteses em que a legislação é revogada por uma nova Constituição. Tá? Se ela for revogada por uma nova Constituição, a gente vai dizer que houve uma não recepção. Mas são firulas jurídicas. No fundo, não há grande diferença aqui. Bem, então o exemplo que eu estou dando aqui agora é, imagina uma lei e eu tenho a Constituição nova, tá? Constituição Federal de 88. Essa lei aqui foi criada sob a égide da Constituição Federal de 67, 69. Beleza. Olha só, se essa lei aqui é materialmente incompatível com a Constituição nova, se o conteúdo dela não está de acordo com a Constituição nova, essa lei será não recepcionada. Ela será considerada revogada pela nova Constituição. Tá? Então, é por isso, meus amigos, que a gente diz que o nosso direito, né, não acolheu, pelo menos por enquanto, né, ver se o Supremo pode até mudar isso, mas não acolheu a chamada teoria da inconstitucionalidade superveniente. Nosso direito não adota essa teoria da inconstitucionalidade superveniente. O que é essa teoria aqui? Isso foi discutido longamente no Supremo. Quando tem uma Constituição nova, essa lei passa a ser uma lei inconstitucional ou ela é considerada revogada ou não recepcionada pela nova Constituição? Pois é, o entendimento que prevaleceu no Supremo é que essa lei antiga, incompatível com a Constituição nova, é considerada não recepcionada ou revogada pela Constituição nova. Ela não é considerada inconstitucional a partir daqui, ela foi revogada. Então, a teoria da inconstitucionalidade superveniente não é aceita, não é acolhida pelo nosso ordenamento jurídico. Porque não existe inconstitucionalidade daqui para frente, ela foi revogada pela Constituição nova, tá? Ela foi não recepcionada pela Constituição nova. Então é por isso que a gente diz, não, essa teoria aqui não pegou, ela não foi acolhida. A gente não considera que essa lei se tornou inconstitucional a partir daqui, não. A gente considera que ela foi revogada a partir daqui. Isso é importante lá no controle de constitucionalidade. Por que não é possível ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? Por que não é possível ajuizar uma DI para impugnar essa norma aqui? Tendo como parâmetro a Constituição de 88. Não é possível ajuizar a DI contra essa norma porque ela já não ofende mais o ordenamento jurídico. A ação direta de inconstitucionalidade é para proteger o ordenamento jurídico em abstrato. Se essa norma foi revogada pela Constituição nova, se essa norma não foi recepcionada pela Constituição nova, ela já não está mais ofendendo o ordenamento jurídico. Então, por isso, não tem por que mais ajuizar a DI.
Então, não é possível ajuizar a ADI contra normas anteriores à Constituição nova por esse motivo, porque se ela foi revogada aqui, ela já não ofende mais o ordenamento jurídico, não cabe ADI. Não é possível ajuizar a ADI aqui porque nós não acolhemos a teoria da inconstitucionalidade superveniente. A gente não adota essa teoria aqui. Tá? Bem, questão interessante também diz respeito à chamada constitucionalização. Constitucionalização. O que é isso aqui, tá? O que é isso aqui? Meus amigos, imaginem que há uma lei, tá? Há uma lei aqui, ó, tá? Logo depois vem a Constituição nova, Constituição Federal de 88. Essa lei pode se tornar uma norma constitucional? Pode haver a constitucionalização dessa norma? É uma lei que foi criada antes da Constituição de 88. Ela pode ser considerada uma norma constitucional? Em regra, não. Em regra, não. Porém, a gente tem que lembrar que o poder constituinte originário é ilimitado. Se ele é ilimitado do ponto de vista jurídico, nada impede que o poder constituinte originário diga: recebo essa lei como norma constitucional. Isso pode acontecer? Pode, porque o poder constituinte originário é ilimitado. Se ele não falar nada, essa lei aqui vai considerar sendo uma lei qualquer, e a gente vai ver se ela foi recepcionada ou não. O que eu estou dizendo para vocês é que o poder constituinte originário, por ser ilimitado, pode perfeitamente dizer: essa lei vai ser recepcionada aqui nesse novo ordenamento jurídico como norma constitucional. Tá? Tranquilo? Bem, da mesma forma, a gente tem aqui o fenômeno da desconstitucionalização. Parece palavrinha de forca, né? Desconstitucionalização. O que é isso aqui? É o seguinte: a norma da Constituição anterior, imagina que eu tenho aqui a Constituição Federal de 67, 69, tá? E aqui, ó, logo depois vem a Constituição Federal de 88. Então tem a Constituição de 67, 69, depois tem a Constituição de 88. A pergunta é: o que acontece com essa Constituição antiga? Gente, essa Constituição antiga vai ser revogada ou não, excepcionada. Essa é a regra. A Constituição nova veio justamente para revogar a antiga, tá? Então, se o Constituinte originário não falar nada, essa norma aqui, ó, essa norma vai ser revogada. A Constituição anterior vai ser revogada. A Constituição nova veio para substituí-la. Então, vai ser revogada. Bem, mas o poder constituinte originário é ilimitado. Se ele é ilimitado, ele pode dizer o seguinte, vir aqui e dizer o seguinte: não, recebo a Constituição de 67, 69 como norma ordinária, como lei ordinária. Aí, essa Constituição de 67, 69 vai passar por um processo de desconstitucionalização. Ela, que era uma norma constitucional, vai deixar de ser constitucional a partir da Constituição de 88. Repito, se houver um dispositivo expresso nesse sentido. Se nada for dito, a Constituição nova revoga a antiga. Mas nada impede que a Constituição nova, tendo em vista que o poder constituinte originário é ilimitado, que essa Constituição nova diga: olha, estou recebendo a Constituição antiga como uma lei ordinária ou como uma lei complementar. Pode, porque o poder constituinte aqui é originário. Tá? Mesma coisa, gente, olha só. A Constituição nova pode expressamente dizer que está recepcionando a Constituição de 67, 69, naquilo que não lhe for contrária. É o fenômeno da recepção de normas constitucionais. Esse fenômeno da recepção de normas constitucionais pode acontecer? Pode, se o novo constituinte expressamente falar isso. E ele pode falar isso expressamente porque o poder constituinte originário é ilimitado. Se o poder constituinte originário é ilimitado, ele pode inclusive dizer: recebo essa Constituição aqui como Constituição, desde que não me contrarie, ou recebo essa Constituição aqui como lei ordinária, como lei complementar, desconstitucionalização.
Ou a Constituição nova pode ficar calada, ser omissa, não falar nada em relação a isso. Se ela não falar nada, o que a gente vai entender? Que essa Constituição aqui foi revogada ou não excepcionada pela Constituição nova. Tá claro? Já que eu estou nesse tema aqui, quando a gente entrar em controle de constitucionalidade, isso aqui já fica fácil. Vamos só lembrar de um último ponto aqui, para a gente poder seguir, tá? Mas é uma questão interessante que a gente tem que lembrar. Olha só. Imagine que aqui tem a Constituição Federal de 67 e 69 e aqui vem uma lei. Tá? Uma lei X qualquer, tá? Logo depois vem a Constituição Federal de 88. Pensem comigo aqui, vamos pensar. Olha, imagina que essa norma é contrária à Constituição de 67 e 69. Ela é contrária, ela é inconstitucional. E constitucional tem como parâmetro a Constituição de 67 e 69. O motivo aqui não me interessa. É inconstitucional porque não respeitou o processo legislativo, constitucionalidade formal, ou é inconstitucional porque não respeitou o conteúdo da Constituição antiga. Constitucionalidade material, a gente vai ver aí daqui a pouco, tá? Sei que ela fere a Constituição antiga. Vem a Constituição nova. Vem a Constituição nova. Com a Constituição nova, essa lei é perfeitamente compatível. Tanto formalmente, processo legislativo, quanto materialmente. O conteúdo e a forma são totalmente compatíveis com a Constituição de 88. E aí, gente, essa norma passa a ser constitucional ou não? Essa norma ainda é inconstitucional ou deixa de ser inconstitucional porque ela é formalmente e materialmente compatível com a nova Constituição? O que vocês acham? Gente, guarda uma regrinha aí que a gente vai usar aí pelo menos umas 3, 4 vezes ao longo do curso, tá? Música do El Chan. E certeza que você já dançou El Chan aí na vida ou conhece alguém que já dançou, né? O El Chan tem um clássico, né? Inclusive o meu amigo que está gravando aqui comigo, o Jorjão, que é o nosso rei momo aqui de Brasília, já dançou muito, né? Olha só, Jorjão. Lá no El Chan tem um clássico, né, que diz o seguinte, que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Menina que requebra e continua, né? Esse clássico do El Chan pode ser traduzido pro jurídico. Como que a gente vai traduzir isso aqui pro jurídico? Ele vai dizer o seguinte, que não existe convalidação de inconstitucionalidade. Pau que nasce torto nunca se endireita. Se nasceu inconstitucional, vai ser inconstitucional para sempre. A Constituição nova não convalida vício de inconstitucionalidade. Nasceu inconstitucional, é inconstitucional. Tá? Pau que nasce torto nunca se endireita. Ah, Gustavo, mas o poder constituinte originário é ilimitado. Se o poder constituinte originário aqui falar expressamente, eu estou recepcionando a lei X, aí beleza. Ele não é ilimitado, ele não pode tudo do ponto de vista jurídico, aí vai recepcionar aquela lei nova, aquela lei antiga, né? Mesmo ela sendo incompatível com a Constituição da época dela. Mas isso porque o poder constituinte originário é ilimitado. Agora isso praticamente nunca vai acontecer, né? É muito difícil a gente pensar numa hipótese dessa. A hipótese mais comum da gente compreender é que essa lei é inconstitucional e a Constituição nova não vai convalidar esse vício de inconstitucionalidade. Gustavo, mas como é que o que eu faço para tirar essa lei do ordenamento jurídico aqui, tá? Se essa lei aqui fere essa Constituição, eu sei que não cabe ADI. Como é que eu faço para tirar essa lei do ordenamento jurídico? Isso é matéria lá do controle de constitucionalidade que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Até a próxima aula.